Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Olá, amados irmãos e irmãs, Igreja do Senhor reunida nesta noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Para o início deste culto, te dou uma boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 87, Salmos de número 87. Tem o título Jerusalém, a cidade de Deus. Nós vamos ler os 7 versículos que abrem, esse texto bíblico, esses salmos que nós temos aqui para a abertura do culto desta noite. Diz assim, a partir do verso de número 1: Fundada por ele sobre os montes santos,
O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. Esse texto bíblico, amado irmão e amada irmã, diz que Jerusalém é a cidade de Deus. E você, amado irmão e amada irmã, tem a oportunidade de viver no lugar onde Deus te colocou para desfrutar das grandes coisas de Deus. Que Deus te fortaleça, te abençoe, que este culto seja um alimento espiritual para a sua alma e também possa alimentar a sua vida como um todo, para você prosseguir em favor e em direção do alvo, que é Cristo Jesus. Vamos orar, meu irmão e minha irmã, nesta noite, com a graça de Deus sobre nós. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por esta noite. Te bendizemos, ó Pai amado, e te dizemos: seja bem-vindo sobre este culto, ó Pai. Toma conta de cada ato, Pai. Passeia sobre a tua igreja, passeia sobre os lares, ó Pai. Visita os enfermos, ó Pai amado. Visita, Pai, as pessoas de modo geral que precisam de um cuidado especial da alma nesta noite. Seja com cada um de nós, ó Pai. Seja com este culto nos detalhes, ó Pai. Vá até os lares, ó Deus amado, abençoando. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Este é um momento de confissão e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versos de número 47 e 48, que diz assim: por isso, afirmo a você que os muitos pecadores dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Amado irmão e amada irmã, esse é um momento de confissão. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, colocar diante do Senhor a sua falha, a sua falta, o seu erro, o seu pecado, porque Deus é perdoador de pecados. Nós homens não temos poder para isso, mas o nosso Senhor tem poder suficiente e absoluto para perdoar os nossos pecados. Então curva a sua cabeça, eu vou dar um instante e em seguida estarei orando. Pai, nós queremos nesta noite te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros cometidos. Pedimos a tua misericórdia sobre nós, ó Pai amado, para que possamos ser renovados pela ação do Espírito Santo do Senhor em nós. Nós cremos, ó Pai, que tu és o Deus, o único, que é suficiente para nos perdoar dos nossos pecados. Por isso nós oramos, entregamos a Ti as nossas faltas, pedindo todo o seu perdão. E nós cremos, ó Pai, que nesta noite sairemos renovados para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Deus te abençoe, continue aproveitando deste tempo de culto tão precioso em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. Esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você.
coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Seja livre, seja livre. Lá, 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 E quando chegar lá, será? Quando chegar lá, e quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus, compartilhar da mensagem do reino de Deus com vocês. É um prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui com vocês. E antes de mais nada, gostaria de falar que essa camisa aqui é em homenagem ao pastor Gabriel, né? Vou aparecer aqui um pouquinho mais para os irmãos aqui, né? Me disseram uma vez que o seminarista deve andar sempre
debaixo da mesma visão que o pastor, então eu já estou fazendo a minha parte. Irmãos, brincadeiras à parte, gostaria de convidar vocês a abrir no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Na minha Bíblia está escrito mais ou menos assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Podemos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado por esse privilégio de estar compartilhando da palavra com os irmãos. Senhor Deus, que nas palavras do salmista Davi, lá no Salmo 119, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo nos guie e nos traga edificação. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. A gente percebe nesse texto que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Ele demonstra que ele se orgulhava do Evangelho que ele pregava. E é muito curioso ver o apóstolo Paulo dizendo isso, porque quando a gente analisa a história de Paulo, a gente vai ver que Paulo ele foi preso e açoitado em Filipos, ele foi perseguido em Tessalônica, ele foi expulso da cidade de Bereia, ele foi zombado e ridicularizado em Atenas, ele foi taxado de louco em Corinto e ele foi apedrejado na Galácia. E mesmo com tamanhas dificuldades, em nenhum momento a gente percebe na trajetória dele ele se desanimando. Ele continuava firme, eu não me envergonho do Evangelho, eu amo o Evangelho e todas as coisas eu considero tudo como refúgio diante da sublimidade de conhecer a Cristo. Será que nós temos esse mesmo ânimo do apóstolo Paulo? De, apesar de tantas dificuldades na nossa vida, a gente permanecer ainda amando Jesus, vivendo o Evangelho e tendo o desejo enorme de proclamar o Evangelho a todas as pessoas que nós conhecemos? Bem, assim, no cenário que eu percebo, a minha leitura do cenário, eu vejo muitas pessoas se orgulhando de muitas coisas. Eu vejo gente se orgulhando da posição social, da classe social, da profissão, da formação, da graduação, da faculdade que fez. Gente se orgulhando das ideologias, gente se orgulhando do time de futebol. Mas eu vejo pouco pessoas com tremendo desejo, ânimo e disposição de dizer, eu não me envergonho do Evangelho. E aí eu penso, por que será que as pessoas às vezes não entendem? Será que elas não conhecem o Evangelho? Isso é uma alternativa. Às vezes a gente não se orgulha, não se apega ao Evangelho, porque muitas vezes a gente não conhece o Evangelho ou a gente conhece um conceito errado do Evangelho. É o que a gente percebe muitas vezes. E aí a pergunta que eu gostaria de começar esse sermão, na mesma dinâmica que o pastor Luiz, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que é o Evangelho? Porque para que a gente possa ser imitadores, como o apóstolo Paulo mesmo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, para que a gente consiga ter como exemplo, como modelo, toda essa disposição, alegria, prazer no Evangelho e bater no peito, eu não me envergonho do Evangelho. Eu preciso saber o que é o Evangelho. E aí é a pergunta. Se alguém chegar a perguntar para você, algum amigo, um vizinho, um familiar, um colega de trabalho, te perguntar, você sabe o que é o Evangelho? Me fala, o que é o Evangelho? Você vai saber responder? Então, essa pergunta é a que vai pautar toda a nossa mensagem de hoje. Eu quero discorrer com vocês sobre o que é o Evangelho.
É claro que o Evangelho é um assunto que não tem fim. É um assunto inesgotável. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, elas nos dão alguns nortes, algumas orientações sobre a mensagem do Evangelho. E eu gostaria de tratar com os irmãos nessa mensagem. Amém? Primeiro, o Evangelho, ele possui alguns pressupostos. O primeiro pressuposto que o Evangelho possui é que Deus é rei. Deus é rei. A gente olha para a narrativa de Gênesis, né, os 2 primeiros capítulos, nós vemos a presença de Deus criando o mundo. O primeiro versículo já diz tudo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus é um Deus criador. Muito antes de nós falarmos do Deus Salvador, nós precisamos entender o princípio do Deus Criador. Deus criou todas as coisas, aquilo que eu conheço, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu não vejo. Deus criou todas as coisas. E por Ele ser o Criador de todas as coisas, Deus é Senhor sobre todas as coisas. E por Ele ser Senhor sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas. Lá em Salmos capítulo 145, versículo 13, diz que o reino de Deus não tem fim. É o reino eterno pelos séculos dos séculos. O reino de Deus, ele não tem fim, é um reino eterno. Deus, ele reina. Existia um teólogo chamado Abraham Kuyper, né? E ele tem uma frase muito legal que ele diz: não há nenhum centímetro quadrado no mundo do qual Cristo não clame, é meu. Não há nenhum centímetro quadrado que não seja posse de Deus, porque Ele é Senhor de tudo, Ele é Rei. Muito legal. Só que a gente percebe, por exemplo, nas narrativas dos evangelhos, principalmente na narrativa de Mateus, capítulo 4, versículo 23, nós vemos Jesus, depois dele voltar do deserto e de ser tentado por Satanás, lá no capítulo 4, versículo 23, fala que Jesus percorria toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas e proclamando o evangelho do reino. Jesus, ele não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado, mas ele já proclamava o evangelho do reino. E ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vocês. Então o evangelho, ele parte primeiramente do pressuposto de que Deus é rei. O reino de Deus, ele é eterno. Em segundo lugar, como todo reino existe súditos, Deus também criou os seus súditos, que são os seres humanos, eu, você. Lá em Isaías, capítulo 43, diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória, para nós usufruirmos da sua glória, da sua majestade, do seu reino, da sua pessoa. Nós somos os súditos que têm prazer na glória de Deus. Fomos criados com esse intuito. Só que aconteceu um evento muito complicado, que foi a entrada do pecado no mundo. A queda do ser humano. E por causa dessa ação, desse pecado, nós como súditos nos rebelamos contra o nosso rei. Pecado nada mais, nada menos do que eu dizer a Deus: Deus, eu não quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Isso é uma maneira um pouco diferente, mas de traduzir a palavra pecado. Deus nos tem como seus súditos e nós declaramos independência do nosso rei. Nós nos rebelamos contra o nosso rei quando nós pecamos. E isso aconteceu lá em Adão. Muitas pessoas ficam falando assim: mas, nossa, se eu tivesse lá no jardim do Éden, eu não teria pecado, eu não teria cometido o mesmo erro que Adão.
Eu acho que não é bem assim que funcionam as coisas. Porque se a pessoa não consegue viver sem pecar hoje, ela não conseguiria viver sem pecar no Jardim do Éden. Adão, ele foi o que a teologia chama de conceito de representatividade. Adão foi o nosso representante. O homem, no início, Adão e Eva, eles foram os nossos representantes. E aí a pessoa continua, não, mas eu ainda acho que isso é injusto. Eu acho que não é assim que funcionam as coisas. Bem, se Adão não nos representa no pecado, Cristo não pode nos representar na redenção. Inclusive, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos mesmo, diz que Jesus é o segundo Adão. Porque pelo pecado de um só homem, entrou a condenação do mundo. Da mesma forma, por intermédio de um homem, veio a redenção. Então, Adão é o nosso representante, mas Cristo também é o nosso representante. Se nós temos condenação a partir do pecado em Adão, nós também temos uma representação de salvação, redenção em Jesus. E essa é uma parte importante do Evangelho. Porque antes de nós entendermos a essência da boa notícia, nós precisamos entender a má notícia. A boa notícia, ela se torna muito mais essencial, importante e bela quando nós entendemos a gravidade da má notícia. A má notícia é: nós nos rebelamos contra o nosso rei. E por nós rebelarmos contra o nosso rei, nós nos posicionamos como inimigos do nosso rei. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 e em Colossenses capítulo 1 que nós éramos inimigos de Deus, inimigos do rei. Precisamos entender muito bem isso. E só que o nosso rei, ele é onisciente. O nosso rei, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E ele conhece todas as coisas mesmo antes delas acontecerem. E Deus, ele já sabia na sua onisciência que o ser humano iria cair. Ele já sabia. Então ele estabeleceu um plano de redenção. Um plano maravilhoso. Esse plano é anterior à queda. Deus, ele já sabia que o ser humano iria cair. E por isso ele põe esse plano em prática. Ele começa a aplicar esse plano de redenção. E é um plano que ele vai sendo revelado progressivamente ao longo da história da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele já estabeleceu a primeira promessa messiânica do plano da sua redenção. Ele disse, olha, da semente da mulher vai vir um cara que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai esmagar a cabeça da serpente. Então, muitas pessoas ficam perguntando, como é que as pessoas, antes de Jesus vir, antes de Jesus morrer na cruz, como é que as pessoas eram salvas? Como é que as pessoas eram redimidas? Do mesmo jeito, pela fé. A única diferença é que as pessoas antes de Cristo, elas eram salvas pela fé no Messias que viria e que aplicaria o plano da redenção do nosso rei. Nós que vivemos depois do Novo Testamento, nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Mas tanto pessoas que viveram antes, quanto pessoas que viveram depois de Jesus, elas são salvas pela fé no Messias. É o ponto central das Escrituras, a pessoa de Jesus.
E como eu disse, esse plano da redenção, ele foi revelado de maneira progressiva. Aos poucos, Deus foi mostrando o seu plano, revelando o seu plano à humanidade. Aí depois, um tempo depois de Adão, veio Abraão. E aí Deus falou assim, olha, de ti, da tua descendência, vai vir um cara, o mesmo cara que eu disse lá atrás, que esmagaria a cabeça da serpente, ele vai vir na tua descendência. E através dele serão benditas todas as famílias do mundo. Então aí as pessoas eram salvas com base na fé no Messias que viria, da linhagem de Abraão e que esmagaria a cabeça da serpente. Aí depois nós vemos Moisés dizendo que esse Messias ele seria um profeta. Aí nós vemos Salmos com várias referências ao Messias, que ele é rei, que ele é senhor, que ele é homem de dores, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que no momento da sua morte ele seria desprezado, assim, abandonado pelos seus amigos. Aí nós vemos todos os profetas falando, olha, ele vai ser um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento, ele vai ser um homem de dores, ele é o Deus Emanuel, e várias referências até chegar no ponto alto do plano da redenção, que é a encarnação de Jesus. Então as pessoas eram salvas pela fé no Messias que viria e que ao longo da história teria todas essas características que Deus foi semeando ao longo das Escrituras. Então aí nós temos um plano da redenção que chega num evento chave, a vinda de Jesus. E Jesus, ele era totalmente homem, ele era totalmente Deus. E aí muita gente pergunta, mas por que ele precisava ser homem? Por que ele precisava ser Deus? Em primeiro lugar, ele precisava ser homem porque, pelo mesmo princípio da representatividade. Da mesma forma que foi um homem que nos representou no pecado, precisava de um homem nos representar na salvação. Você não é representado por alguém que não é igual a você. Você não pode ser representado por alguém que não é igual a você. Por isso que Jesus ele tomou a natureza humana e encarnou, ele veio como homem. Em segundo lugar, por que Jesus precisava ser homem? Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele precisava morrer. Um Deus não morre, mas um homem morre. E morrendo, Jesus venceu a morte, o poder da morte, e tornou ineficaz o poder de Satanás sobre os seres humanos, sobre os salvos. Para que Jesus vencesse a morte, porque o salário do pecado é a morte, para que Jesus vencesse a morte, ele precisava morrer. E morrendo, ele venceu a morte, e venceu o inferno, e venceu Satanás, e tornou ineficaz o poder de Satanás sobre os salvos. E em terceiro lugar, Jesus ele veio como homem porque ele sentiu as nossas dores, ele sentiu as nossas aflições, os nossos sofrimentos, ele participou de cada uma das nossas dificuldades. Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Na cruz, Jesus sentia a dor de toda a humanidade, a dor das doenças. Na cruz, Jesus sentia a dor de um câncer. Na cruz, Jesus sentia a dor do Covid, a dor de um derrame, um AVC, de todas as doenças que você possa imaginar, Jesus sentia essa dor. E não só de maneira física, mas na dimensão da alma também, na dimensão das nossas emoções. Na cruz, Jesus sentia a dor de um luto. Na cruz, Jesus sentia a dor de um divórcio, de uma rejeição, de uma solidão, de depressão. Jesus sentia a dor. Porque dessa forma, ele pode nos auxiliar nas nossas fraquezas e interceder diante do Pai por nós. Porque ele sabe exatamente como nós sentimos todas as nossas dificuldades. Mas Jesus também precisava ser Deus, totalmente Deus. Porque somente um ser infinito pode pagar uma dívida infinita.
Por exemplo, eu sou amigo do pastor Gabriel. Se eu faço uma piada de mau gosto, uma brincadeira de mau gosto com o pastor Gabriel, eu tenho certeza que ele vai ficar chateado comigo. Ele vai ficar chateado comigo, ele pode ficar bravo comigo, ele pode me repreender. Agora, se eu faço uma piada de mau gosto com o Bispo Pérez, a consequência é maior. O Bispo Pérez pode me dar uma advertência, ele pode me descontinuar. Agora, se eu faço uma piada de mau gosto com o presidente Bolsonaro ou com o presidente Trump, eu vou preso. Porque quanto maior é a posição de uma pessoa, maior é a gravidade da ofensa que se pratica contra essa pessoa. Quanto mais importante essa pessoa for, mais grave vai ser a ofensa contra essa pessoa. Logo, Deus é um ser infinito. Logo, a ofensa do pecado contra o Senhor é igualmente infinita. Por isso que somente um Deus infinito pode pagar uma dívida infinita. Eu, como ser humano finito, limitado, imperfeito, não tenho condição nenhuma de me achegar a Deus e pagar a dívida do meu pecado. Por isso que Jesus precisava ser totalmente homem e totalmente Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. E Jesus veio, ele se entregou por nós, ele viveu uma vida perfeita. A vida que Adão deveria ter vivido no Jardim do Éden não viveu. Jesus viveu por nós. E ele morreu por nós, ele pagou, ele saldou a nossa dívida. E ele fez tudo isso de graça. E isso é maravilhoso. O Evangelho é uma boa notícia das nossas dívidas que foram pagas de graça. Porque se não fosse de graça, não seria boa notícia. Convenhamos. Imagina se uma pessoa chega para você e fala: olha, você acabou de ganhar um prêmio. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Você acabou de ganhar um prêmio. Mas para você ganhar esse prêmio, você tem que depositar R$1.000 na conta tal do banco tal. Poxa, que tipo de prêmio que é esse? Que tipo de boa notícia que é essa? Que eu tenho um prêmio, mas que para tomar posse desse prêmio eu tenho que pagar R$1.000. Por isso que a maravilha do Evangelho, de ser uma boa notícia, é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de nenhuma das nossas obras para que a gente não venha se gloriar, foi uma oferta gratuita. Jesus fez tudo isso de graça. Se não fosse graça, não seria boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia de graça. E um outro pressuposto, penúltimo pressuposto da questão do Evangelho, sobre o que é o Evangelho, é que o Evangelho ele está acessível a nós hoje. A boa notícia está acessível a nós hoje. Porque a boa notícia ela é proporcional ao reino do nosso rei. Se o reino do nosso rei é eterno, o reino de Deus é eterno, a boa notícia permanece igualmente para sempre, por toda a eternidade. É a boa notícia. E ela está acessível a nós hoje. Nós podemos tomar posse da graça de Deus hoje. Nós podemos tomar posse da redenção do Senhor Jesus hoje. E por último, é que às vezes a pessoa pode perguntar, mas tudo bem, eu tinha uma dívida, eu fui perdoado, e aí Jesus morreu na cruz por mim, e ele perdoou a minha dívida. E aí, o que eu faço agora? E daí? O que acontece depois do perdão? E aí vem o ponto maravilhoso que é para mim um dos meus pontos favoritos sobre a boa mensagem do Evangelho, é sobre reconciliação. Jesus, ele morreu na cruz por nós, não somente para pagar as nossas dívidas, mas para nos conduzir de volta a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: e Deus morreu por nós, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, Deus tinha um plano original, ele tinha o seu reino, nós pecamos, nós nos rebelamos contra o nosso rei, e aí nós nos colocamos como inimigos de Deus, inimigos do rei. E aí Deus
aplicou, estabeleceu o seu plano de redenção para que nós pudéssemos retornar a sermos os seus súditos, para que nós pudéssemos retornar à nossa função, ao nosso propósito de sermos criados para a glória de Deus. Os mesmos textos que falam sobre inimigos de Deus, Romanos capítulo 5, 10 e Colossenses 1, 21 e 22, são os mesmos textos que falam sobre reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora em Cristo nós somos reconciliados em Deus, para Deus, com Deus. E o texto de Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, ele é até mais enfático, que ele diz: e agora Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, eu era inimigo de Deus e eu fui reconciliado com Cristo para Deus. E agora eu posso proclamar o Evangelho para que todas as outras pessoas a quem eu proclamar possam também ser reconciliadas em Deus. Reconciliadas com Deus por meio de Jesus. Então nós retornamos. Deus é o fim de tudo. Deus, ele é o propósito de tudo. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. E através dele, por meio dele, começou todas as coisas, porque ele que tomou a iniciativa de aplicar o seu plano da redenção. E aí todas as coisas acontecem para que retornem para ele. É maravilhoso porque quando a Bíblia diz que eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, a palavra fim no grego é a mesma palavra para meta. Ou seja, Deus é a fonte de tudo e ele é a meta de tudo. Ele é o objeto final de tudo. Ele é o ponto final de tudo. Ele é a estação final. Ele é o nosso tesouro. Nós voltamos ao início de tudo, ao princípio original. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós pecamos, mas Cristo morreu por nós, pagou a nossa dívida para nos conduzir de volta a Deus, para que nós possamos novamente usufruir da glória e do reino de Deus. Esse é o Evangelho. E é por isso que Paulo não se envergonha, porque ele sabe da importância, da sublimidade, de toda a maravilha que é o Evangelho. E aí o texto continua: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A boa notícia do Evangelho carrega em si o poder de Deus. Todas as vezes que nós proclamamos o Evangelho, nós estamos, emana de nós o poder de Deus. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que trará vida ao nosso corpo carnal. Ou seja, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder, a mesma energia concentrada que o Espírito Santo utilizou para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder, a mesma energia concentrada que ele utiliza para que nós possamos nascer de novo e sermos reconciliados com Deus. O maior milagre que o Espírito Santo pode exercer, fazer, acontecer nas nossas vidas é o milagre do novo nascimento. É o milagre da conversão. É o milagre de nós sermos reconciliados com Jesus. Reconciliados com Deus. E é nesse Evangelho que revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é o padrão correto de Deus. A palavra justiça nada mais nada menos é que padrão de retidão, padrão correto. E esse padrão é imputado a nós, ele é atribuído a nós pela fé. E isso não é somente um evento, mas é uma vida, é algo que nós vivemos. O justo, ou seja, aquele que possui o padrão correto de Deus, o padrão correto do reino de Deus, ele vive pela fé. Esse mesmo texto iluminou a cabeça de um monge agostiniano há mais de 500 anos atrás, chamado Martinho Lutero. E quando ele entendeu isso, ele entendeu
essa passagem, ele entendeu o Evangelho, ele entendeu toda a dimensão do Evangelho pela fé. A vida dele nunca mais foi a mesma. Na verdade, a vida de todo o mundo da Europa e, posteriormente, o mundo inteiro nunca mais foi o mesmo. Porque através desse entendimento, Lutero pôde pregar e através dele e de outros homens e mulheres de Deus, aconteceu um dos maiores fenômenos na história da humanidade, que é a história da Reforma Protestante. Nós estamos no mês de outubro, mês da Reforma Protestante, e é justo nós relembrarmos desse fato e entendermos que é o Evangelho, somente o Evangelho puro e simples, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está acessível a você, ele está acessível a mim, e nós podemos usufruir novamente da glória de Deus por meio do Evangelho. Podemos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua encarnação. Muito obrigado, Senhor Deus, pela manifestação do teu reino, Senhor Deus, ao longo de toda a história da humanidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque essa mensagem do Evangelho, ela é acessível a nós no dia de hoje. Nós podemos entender o Evangelho hoje, proclamar o Evangelho hoje. Nós podemos ser reconciliados com Deus hoje e participar dos teus planos, proclamando as boas novas do reino de Deus, evangelizando as pessoas, para que através do teu Evangelho, por intermédio, Senhor Deus, do teu Espírito Santo que habita as nossas vidas, essas pessoas possam também ser reconciliadas. Senhor Deus, o Evangelho é a única solução do nosso mundo tão depravado. Não é um político A, um político B. Não é a solução A, a solução B. Não é a ciência, Senhor Deus, que vai trazer solução, vai trazer redenção para o nosso mundo. É somente o Evangelho. Porque através do Evangelho emana, flui, se manifesta o poder do Deus vivo, Criador, Senhor e Rei de toda a terra. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo Evangelho. E que o Senhor nos faça, como o apóstolo Paulo, ter paixão pelo Evangelho, bater no peito e dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Senhor Deus, que nós possamos amar o Evangelho e possamos nos ocupar de conhecer mais e mais do Evangelho, mais e mais do Evangelho. Essa mensagem ela é extremamente ridícula, Senhor Deus, extremamente pequena diante da sublimidade que é o Evangelho do Reino de Deus. Gera em nós paixão pelo Evangelho, gera em nós amor pelo Evangelho, gera em nós amor pela Tua glória, Senhor. Porque tudo deve ser feito para a Tua glória. E que nesse mês da reforma o Senhor possa nos relembrar, Senhor Deus, os princípios da fé cristã. Que tudo é pela graça de Deus. Que Jesus Cristo é o suficiente Salvador, que nós temos acesso à graça de Deus pela fé, somente pela fé. Esse Evangelho que é revelado somente nas Escrituras e que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que nós possamos usufruir da glória de Deus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que o Teu nome seja exaltado na vida de cada pessoa que está assistindo, seja na igreja do Jardim Colorado, ou seja para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos, desvendar a mente, Senhor Deus, para que essas pessoas possam contemplar mais e mais as maravilhas do Evangelho, as maravilhas do Evangelho do Reino. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Que culto abençoado, meu irmão e minha irmã, que palavra, que nós recebemos nesta noite. Louvado seja Deus por isso.
Antes da oração final, eu quero que você tome bastante atenção nessa minha fala. No próximo domingo, nós estaremos passando todas as informações detalhadamente como procederá a sua participação no culto. Então você provavelmente terá que procurar o pastor, algum membro da liderança para fazer a sua inscrição. Então fique muito atento nas informações do culto do próximo domingo, para que você possa participar do culto do dia 25 de outubro, que já será o nosso culto presencial. Então, a partir do dia 25 de outubro, voltamos ao templo, nos cultos presenciais. Estaremos nos organizando e será um tempo muito precioso. Faremos uma grande festa de retorno, uma celebração onde eu e você poderemos desfrutar de voltar ao espaço cultico do templo também. Amém? Mas não deixaremos, queridos irmãos e queridas irmãs, de projetar os nossos cultos, de termos os nossos cultos online. Eles continuarão acontecendo, vamos usar apenas uma plataforma para manter os nossos cultos online. Então estaremos divulgando, anunciando todas as informações no próximo domingo e nos dias seguintes. Em nome de Jesus, que você possa ser muito bem-vindo. Muito obrigado por acompanhar todo o nosso culto nesta noite. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus. Vamos orar e estarei impetrando a bênção em seguida. Pai, te damos graças nesta noite pelo teu cuidado, Pai, por este culto maravilhoso que podemos ter, ó Pai. Obrigado por cada detalhe ministrado através dos louvores, através da ministração da palavra que o nosso querido seminarista Benaia trouxe, Pai. Cada detalhe que foi construído até aqui, nós sabemos, ó Pai amado, que teve a tua mão. Obrigado, Deus, nos dá uma semana abençoada e fortalecedora para a graça, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Recebam a bênção do Senhor. Estenda suas mãos aí no seu lar e receba a bênção do Senhor. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um excelente domingo, uma excelente noite em nome de Jesus. Cada vez sou mais feliz desde que eu o conheci. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz